Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar mais uma live sobre os livros, né, desse tema de análise bioenergética, desse programa de vários livros do Loen e também de pessoas que produzem bioenergética. Olá pessoal do Sobab, tá aqui já. Oi. Então, vamos esperar a Lorene, que vai ser a nossa convidada de hoje, né, para falar. E hoje vai ser um pouco diferente, vai ser bem interessante. Quando ela chegar, eu vou convidá-la. Isso. Felipe já chegou. Ah, Lorene, ela tá como a Sobabi. Yeah, seja bem-vinda. Com o perfil da Sobabi. Bem, já foi convidada. E aí, como a gente tem feito, essa tem duração de aproximadamente uns 50 minutos, nosso trabalho aqui hoje. Lorene, já foi o convite, é só você aceitar. Ou você... Ah, ela tá no perfil dela, ok, deixa eu adicionar. Ah, então... Alô? Oi, tudo bem? Bem, pessoal, a gente vai começar hoje de um pouco diferente, a gente vai escutar um pouquinho de uma música, um pouquinho só. Vamos lá. Começamos um pouco diferente, que hoje a nossa live é um baile, né? É um baile de tango, a gente vai fazer essa dança aqui à distância. Muito bem-vinda, Lorene. Como que é esse baile para você? Boa tarde para vocês Ah, que estão nos assistindo. Desculpe que eu entrei com nome institucional, porque e achei que estava no meu Instagram, mas eu me mas dei tá ótimo. Eu falei, a Sobab vai falar hoje. Mas eu falei, não, aí entrou você. Ótimo, eu bem-vinda, boa tarde. acessando a página também, né? Muito bem. Antes de tudo, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela audiência, né? Esse convite para falar do meu trabalho, né? E vai ser interessante, né? Um baile à distância, mas um verdadeiro baile. Está pertinho aqui no Sim, vídeo. então, bem perto. Se fosse ao lado, quase dava para abraçar, né? Sim, e Então, você fala tanto do abraço, do contato. Bem, e é isso. Eu falei para ela de começar com esse tango que é muito, muito conhecido. A gente não pode tocar ele todo, porque tem a coisa do direito autoral. Mas quando eu tive numa uma apresentação de tango na Argentina, foi o que mais me tocou, esse Poru na cabeça. Ficou vários dias na minha mente, assim, né? Tem pessoas falando do áudio, se tiver falhando o áudio, talvez colocar aquele fone. Mas vamos continuar falando. Pessoal, acham que é, eu pudesse. É porque eu estou apoiando o meu celular e isso é um pequeno problema, porque ele cobra um pouco. Vê se melhorou agora. melhorou, pessoal? Fala aí pra gente. Para mim melhorou, para mim tá melhor. Melhorou? Tomara que tenha melhorado para todos. Se não, eu fico segurando na mão. Mas se Mas a gente perde o nosso movimento, assim. tá bom. Bueno, então assim, é, eu acho que você pediu para me apresentar ou eu me enganei? Você vai se apresentar para o baile e aí apresentar depois o tema da discussão de hoje, que é o livro, mas quem é você, né? E como você chegou nesse trabalho corporal, como que seu trabalho corporal
isso que é interessante no livro, né? Não é uma analogia com o tango. Você falou, eu não estou aqui para fazer analogia, eu estou para fazer conexão, né? E é como que essa cartografia ela foi atravessando a sua história de vida, como você chegou na bioenergética, no tango, e que resultou nesse trabalho maravilhoso, né? Eu li assim, né? Porque chegou aqui, eu adoro papel, gente, então eu li no papel mesmo, fiquei feliz de receber, e foi o meu trabalho da semana, adorei. Vamos lá, bem-vinda. Muito obrigada. Bom, eu sou Lorene Soares, todos já viram aí, eu sou psicóloga clínica, analista bioenergética, eu pertenço à SOBAB, que é a Sociedade Brasileira de Análise Bioenergética, com sede em São Paulo, e eu estou na bioenergética desde o ano 89, quando eu comecei o Ágora, que foi um estudo neo-reichiano que existiu nos anos 80 e 90 em São Paulo. A gente viu todas as teorias pós-Reich, ou pelo menos muitas delas, e eu, desde o princípio, eu me encantei pela bioenergética, disse mais para mim, né? E aí, em 94, eu comecei a primeiramente eu tive no IABS e depois eu vim concluir na SOBAB. Né? Na SOBAB eu já estou desde 2004 e lá eu fiz também, eu sou supervisora e sou local trainer. Né? Atualmente, da SOBAB, diretora de comunicação, por isso que a página está comigo. É. Também estou na FLAAB, que é a Federação Latino-Americana de Análise Bioenergética, lá eu sou diretora de. E eu tenho uma participação constante no Fórum Nacional das Entidades de Psicologia. Eu represento a FLAAB lá no FENP, né? Então, também estou sempre atualizada no movimento que envolve psicologia no país. Muito bem. A sua pergunta é ampla, né? Fala um pouquinho sobre você. Normalmente, quando dois bailarinos começam a dançar tango numa milonga, que é o lugar onde se dança tango, a gente só dá boa noite e já começa a dançar. É a linguagem dos corpos que vai comunicar. Mas aqui a palavra é o nosso melhor veículo, né? Então vamos tentar dançar com as palavras, né? Uma trajetória de mais de 60 anos, que eu vou fazer 62 anos daqui a 10 dias, né? Obviamente você tem muita coisa para viver, né? Para ter chegado ao livro, que é o que a gente vai tratar hoje, esse aqui é Necessário 2 para Bailar. Né? A minha tese de doutorado, publicada em 2013, mas concluída em 2011. Né? Em 2015, ele foi publicado na Argentina por uma editora especialista em tango, que é a Corregidora. Né? Então, é o mesmo material, foi traduzido. Né? Você ganhou um prêmio na Argentina, né? Um No Brasil. prêmio Foi no no Brasil. Brasil. Eu ganhei o Tango de Ouro. Aliás, eu quase peguei o meu. Eles dão um coraçãozinho com um T no meio, eu quase peguei. Vou falar de prêmio, né? É chato. Mas é um reconhecimento, né, que seu trabalho contribuiu para. Pelo estudo feito a Sim. respeito. Pois bem, eu danço tango há aproximadamente 25 anos, né? Um pouco menos, 3, na verdade. Eu comecei em 97, eu comecei a dançar em 95, então isso faz 25 anos. E, assim, o tango era, digamos, o meu grande hobby, meu grande lazer, né? Uma paixão que começou muito antes de eu começar a dançar. E eu nunca pensei em ser profissional de tango, como eu nunca fui, eu nunca dei aula, nunca dancei profissionalmente. Mas, de alguma maneira, o tango pegou um viés profissional quando ele veio para a minha clínica, ele veio para o meu trabalho, meu estudo de doutorado na PUC, Psicologia Clínica, Núcleo de Subjetividade, e tive o tango como experiência privilegiada, né, para falar da ideia de vínculo. Então, a minha pergunta era, o que faz vínculo? Né? Porque sempre me chamou muito a atenção que alguns vínculos pessoas ou outras situações
se vinculava, alguns se mantinham, os outros não, né? Então, isso era curioso para mim. E assim, no princípio do doutorado, eu ia fazer um doutorado mais na linha da filosofia, o meu orientador é um filósofo, né, o Luiz Orlandi, mas eu achei muito... Convidei ele, coloquei aí no Facebook, olha, vai falar da sua orientanda. Não sei se ele vai vir, ele está isolado, né? Ele está morando longe, Eu acho assim. que ele está mais no interior que Campinas. É, Mas, enfim, mas se o vídeo ficar gravado, talvez em algum eu vou momento. mandar para ele. E assim, eu fiz bailes incríveis intelectuais com Orlando. Ele é um grande filósofo, a pessoa que traduziu mais livros diferentes de Deus, né? Mas assim, lá pelo meio do caminho, eu comecei a entender que a filosofia, embora fosse uma grande paixão, eu tinha uma apropriação dela, né? E foi aí, então, que eu tive uma professora que dá aula na PUC, a Denise Santana, e ela dá história do corpo. E um dia, numa conversa, ela veio dizer que ela achava que o meu tema era o tango, porque eu falando sobre como o tango me envolvia, né? Porque ela disse, os filósofos já escreveram muito bem sobre o que você quer, né? Mas nenhum deles sobre essa experiência que você tem, né? E assim, naquela noite, a reunião de um grupo de bailarinos de tango, era um aniversário, eu anunciei como para não voltar atrás, né? Eu vou fazer o meu doutorado sobre tango. Eu estava bem no início, eu ainda não tinha feito o primeiro ano de estudos do doutorado, né? E aí, nesse momento, eu me comprometi. Eu falei publicamente e foi uma experiência muito prazerosa. O meu mestrado foi super difícil, estudado, foi confuso, teve todas as dores com quem não sabe estudar para o meio acadêmico enfrentou, né? O doutorado foi o contrário, né? Foi assim, apesar de ser mais tempo, eu fiz em 5 anos, eu pude passar, eu ganhei uma bolsa do CAPES, doutorado na Argentina, então eu escrevia a ferro quente, assim, eu chegava do baile e escrevia, eu dormia, acordava de manhã para escrever, eu pesquisei nos arquivos históricos, eu vivi inteiramente o assunto. Bom, isso é para falar, digamos, rapidamente da experiência acadêmica, mas como é que um tema como esse, por que uma brasileira se interessa pelo tango, né? Não sei se você acha que é bom eu por aí, Mariana. É legal que você conta da história do avô, acho que é. E, Porque isso é interessante, né, assim, Lorene, que a gente tinha conversado antes, né? Que todo mundo que vai para a psicologia, para a educação, e aí tem as pesquisas muito qualitativas, quantitativas, e aquilo engessa a pessoa. Eu fiquei um período assim, pensando, como é que eu vou escrever? Quando eu me libertei disso, eu falei, não, olha, eu vou para esse lugar cartográfico, eu sou essa pessoa que é atravessada pela experiência, e eu vou deixar a experiência atravessar meu texto, e aí o texto aconteceu. Aí eu começo a ler o seu, é muito isso, né? Você uhum, está vivendo aquilo. O seu objeto de pesquisa não é assim, eu vou pesquisar. Não. Estava dentro de você. Por isso que é tão legal de ler. Parece um poema. Tem hora que você fala, gente, parece literatura, parece poema. Mas é uma tese, né? É uma tese poética. Como que foi isso? Como que você começou a ser atravessada, né, por esse território? bom, então vou falar rapidamente sobre cartografia, né? Cartografia é um método inventado por Deleuze e Guattari, né? Que é você passar a tua pesquisa a partir da tua experiência. Você vai fazer como que um mapa da tua experiência. Então, das palavras você não está fora, você está dentro, né? Isso para fazer de uma forma bem resumida colocação. Então, você pode falar em primeira pessoa, Uhum. você pode ser objeto do seu próprio estudo na tua inter-relação, né? É uma experiência
muito favorável para mim. Não é uma revisão bibliográfica, não é um método quantitativo, sabe? Para mim foi uma experiência. Eu acho que a gente é muito privilegiado de ter pesquisadores que fazem pesquisas muito profundas com outros métodos, né? Mas eu penso que eu não me adaptaria a nenhum outro método. Sou muito rebelde, né? E nesse foi muito favorável, muito positivo. Eu sou muito grata aos meus professores, né? Ao Luiz Orlandi, o meu orientador do mestrado, que foi o Alfredo Nafá. Foi lá que eu comecei a entrar nesses temas, né? O Luiz Orlandi, já no doutorado, a Celi Ronick, o Peter Perbal e o Santana. E também eu tenho um especial agradecimento a Cristina Hermanovich, que é uma argentina que me orientou na Argentina, né? Ela fez o núcleo de subjetividade, fez o doutorado com a Celi aqui, e ela fez esse papel comigo. Foi importantíssimo o meu trabalho junto com ela, foi de muito auxílio e muita composição, né? Agora eu lembrei que você me perguntou lá atrás, né, que eu não falava em analogia, mas em conexão. Conexão. O análogo ele leva a uma ideia mais de fusão, identidade. A conexão não, é a minha diferença conectada à sua diferença, né? Então, assim, é uma linguagem que, apesar de bastante poética, eu concordo com você, eu sou uma escritora frustrada, ainda não, porque ainda tenho tempo, ainda irei escrever, né? Mas na analogia você leva a, digamos, você faz uma associação de ideias por semelhança, né? Na conexão não, é o meu diferente com o teu diferente, né? Então todo o meu texto ele é preocupado em que eu escrevesse da forma como eu penso, né? Então, não adiantava eu escrever um texto dizendo que eu estou fazendo conexão e passar a fazer analogia, né? Não valeria a pena, né? É um exercício que eu comecei a fazer no mestrado, né? E foi muito valioso para eu chegar aqui. Muito bem, mas como que o tango chegou na minha vida lá nos idos de 97? Não foi lá. Eu, apesar de não parecer, acho que ninguém percebeu aqui, aqueles que sabem, eu sou gaúcho. Moro há 35 anos em São Paulo, né? E 35? Não, gente. 37 vai fazer agora em outubro. Passa muito rápido o tempo, né? Uhum. Eu fui criada na fronteira do Brasil com o Uruguai. Eu morava no campo mesmo, né? Eu nasci em Porto Alegre, mas fui morar com os meus avós. E nesse momento a gente não tinha luz elétrica lá. A energia que era possível era um moinho de vento, que a gente chamava aéreo, que carregava suficientemente para a gente dar um rádio a válvula. Era um radião enorme, assim, eu nem consigo pôr aqui na tela o tamanho dele, né? E aí se escutava rádios de ondas curtas nesse campo, né? Eu estou falando para vocês lá de 58, 59, tá? Quer dizer, o comecinho da segunda metade do século XX. E as rádios de ondas curtas que pegavam em Bagé, né, a cidade, eu morava a 15 quilômetros de Bagé, eram rádios da Argentina e do Uruguai, ou seja, de Buenos Aires e Montevidéu. E nesse tempo, o auge ainda era o tango. Apesar de que o rock and roll já estava entrando, mas escutava muitos tangos. E o meu avô gostava muito de tangos. Então ele pedia para que eu subisse nos pés dele, eu pequena, com 1 ano e pouco, 2, e agarrava o joelho dele e ele dançava comigo. Então, a memória afetiva, né? Para mim, talvez essa tenha sido a primeira ideia de vínculo, né? Ou uma ideia muito sobrepujante de vínculo que surgiu na vida, né? E a gente dançava ali um pouquinho, né? E foi. Bom, esse foi meu primeiro contato com essa língua que eu nem sequer conhecia, né? Mas eu escutava, né? Os tangos cantados em espanhol. Eu muito cedo
me encantei por Astor Piazzolla, né? Eu me encantei por Astor Piazzolla. Assim, os primeiros discos que eu tive, que eram long plays, né, já incluíam um Astor Piazzolla, que eu também tenho aí, porque eu guardo até hoje, eu tenho aparelho de toca-disco e tudo mais. E aí eu passei muitos anos escutando o Piazzolla, seguindo, eu assisti o Piazzolla muitas vezes, muitas vezes. Chegou a ter vezes ele vir a São Paulo e comprar os 3 dias de shows. Uma vez ele fez um show fechado para a Elite, né, que é uma agência de modelos, e eu consegui um ingresso para ver lá no Memorial da América. Foi muito bom, porque foi a última vez que eu vi. Ele morreu no ano seguinte, né? Enfim, me mantive ligada, mas eu não dançava, né? Em 1995, eu me divorciei e eu resolvi fazer algo que eu sempre quis muito, que era aprender a dançar. Em parte porque eu ia nos congressos da bioenergética, eles sempre esperaram muito que as brasileiras dançassem. E eu não sabia nada, eu era de madeira, totalmente dura, né? Aí eu fui para uma escola de dança de salão, cuja professora me disse: para dançar tango você tem que ter um par fixo, né? E eu não tinha. Então eu não comecei no tango. Foi bom porque eu fiz todos os ritmos da dança de salão. E em 97, finalmente, eu começo a fazer aula de tango aqui em São Paulo, até que eu começo a ir a Buenos Aires e vi que eu não dançava nada, né? Então eu passei a frequentar Buenos Aires. Eu ia, em média, 5 ou 6 vezes por ano para Buenos Aires para dançar. Ficava lá 10 dias, 2 semanas, dançando, né? E frequentei, digamos, os ambientes mais procurados ou mais, digamos, elitizados para aqueles que realmente dançam, mesmo sem ser profissional. Muito bem. No momento em que entra a ideia de vínculo, eu creio que juntou essa memória do avô lá atrás, né, com a ideia de tango. E por isso eu me atrevi a ir, né? Foi muito importante porque eu pude descobrir uma porção de elementos em relação ao corpo e ao pensar, né? Quer dizer, um me levou ao outro. Foi um tremendo baile dessas duas instâncias em mim, né? E até aqui é o que eu posso contar para você me perguntar mais agora. Maravilhoso. Você falou das suas memórias da Argentina, tá aqui, Patrícia de Diola. Um abraço, ela escreveu em espanhol, um abraço virtual para Hermosa Lorene, da Argentina. Ela tá feliz porque o seu livro tá na Argentina e em castelhano. Sim, e está em Patrícia te todas mandou um as livrarias, abraço. Patrícia. Patrícia é uma amiga antiga minha, antes de eu dançar. Eu Bom, amo muito. Patrícia de Joia. que ficou um pouco de. Ok. Oi, deu uma coisa aqui na minha conexão. Você me escuta? Tá, ok. Eu vou passar um pouco então. Você começou a falar um pouco da sua conexão. Eu não tô te ouvindo. Eu não sei o que aconteceu. Alguma coisa do áudio. Não tô escutando nada. Oi. Olha, vamos fazer assim. Eu acho que vamos tentar. Não sei se as pessoas estão ouvindo, porque eu não estou conseguindo ouvir. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir? Tá travando e sem som. E agora, sem som. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou encerrar essa, aí eu te chamo de novo, tá bom? Para a gente poder te escutar. Isso, ok. Vou fechar esse primeiro bloco, aí eu te chamo de